Olá, alunos e alunas do 7º ano. Começa agora mais uma aula de História do programa Educa Balsas. Sejam todos e todas muito bem-vindos à nossa aula. Então, o tema da nossa aula de hoje é o absolutismo. Então, eu espero que vocês estejam preparados e preparadas, porque a nossa aula de hoje está super legal. Bom, essa aula está direcionada para os estudantes do 7º ano e esse conteúdo faz parte da seguinte unidade temática: a organização do poder e as dinâmicas no mundo colonial americano. No decorrer dessa aula, nós buscaremos desenvolver a seguinte habilidade da BNCC, que é a de descrever os processos de formação e consolidação das monarquias e suas principais características com vistas à compreensão das razões da centralização política. Então, vamos lá para a nossa aula. Bom, pessoal, o que vamos aprender na aula de hoje, certo? Nós vamos primeiro aprender a conceituar absolutismo, né? A gente vai compreender o que significa esse termo, a que se refere. Nós vamos também compreender como que se formaram essas monarquias centralizadas e os grupos sociais que apoiaram essas formas de governo. Vamos também aprender a conhecer alguns teóricos do absolutismo e suas ideias, certo? Então, aqui tem alguns objetivos da nossa aula, os principais. Vamos lá. Bom, pessoal, o que foi o absolutismo? Bem, o absolutismo foi um tipo de governo que surgiu na Europa. Ele começou a surgir ali a partir do século X, só que foi a partir mesmo do século XV, quando se intensificou essa forma de governo, que realmente se firmou o absolutismo, que é caracterizado por um governo onde tem um representante que concentra os poderes em suas mãos. Esse governante, esse representante, ele tem o poder absoluto, daí vem o nome absolutismo. Mas como nós estamos nos referindo à Europa, certo? Nesse período, as formas de governo que se desenvolveram naquele local foram principalmente monarquias. Então, quando nós falamos de absolutismo, nós estamos falando de monarquias absolutistas, ou seja, reis e rainhas que concentravam todos os poderes em suas mãos. Que poderes são esses, gente? Bom, o rei ou a rainha era o encarregado de determinar as leis para todo mundo, de aplicar essas leis, que eram punir as pessoas que não obedeciam essas leis, cobrar impostos, decidir aonde que seria aplicado esse dinheiro dos impostos. Esse rei também determinava língua oficial, religião oficial, ou seja, tudo que acontecia ali era determinado por esse monarca ou essa monarca. Então, quando a gente fala de absolutismo, a gente está falando dessa forma de governo onde o monarca, o governante, ele concentra todos os poderes em suas mãos. E também, quando a gente fala de absolutismo, nós estamos nos referindo a uma época em específica, tá? O absolutismo, ele predominou na Europa ao longo do século XV ao século XVIII. E então, pessoal, essa fase ficou conhecida como antigo regime ou regime absolutista. Então, onde você vê qualquer uma dessas duas afirmações, dessas duas expressões, saiba que estamos falando daquele período onde reis e rainhas tinham poder absoluto, ou seja, o absolutismo. Agora vamos compreender, gente, como que se formaram essas monarquias centralizadas, essas monarquias absolutistas, né? Como foi que surgiu essa coisa do governante ter tantos poderes em suas mãos, né? Se isso poderia gerar ali arbitrariedades, né? Como foi que isso foi permitido? O que aconteceu? Vamos compreender então. Bom, pessoal, as monarquias absolutistas, elas começaram, aliás, a centralização do poder nas mãos do monarca começou a surgir ali a partir do século X, século XI, durante a chamada Baixa Idade Média. Bom, então vamos entender um pouquinho o que aconteceu ali na Alta Idade Média. A Idade Média, gente, é um período da história que se iniciou no século V e foi até o século XV.
Comumente, a Idade Média é dividida em dois períodos. A Alta Idade Média, porque tem ali uma caracterização na forma da organização social, e o período da Baixa Idade Média, que é quando essa organização social que predominou lá no comecinho começa a mudar, começa a se modificar, certo? Então vamos lá. Durante a Alta Idade Média, a gente tinha na Europa a consolidação do chamado feudalismo, gente. O que é o feudalismo? É um tipo de organização econômica e social, certo? E como que era essa organização econômica e social? Bom, gente, nesse período, a Europa estava dividida em vários reinos e cada reino estava ali basicamente dividido em vários feudos. O que eram os feudos? Os feudos, eles eram, eu vou definir de forma bem simples, como grandes propriedades, tá? Então, o feudo, que era uma grande propriedade, era uma terra que estava sob o poder e a administração do senhor feudal, que era um nobre que tinha ganhado a posse desse território. E esse senhor feudal, ele mandava naquela região. Ele tinha muitos camponeses trabalhando para ele. Então, eles ficavam lá no feudo trabalhando e pagando impostos para o senhor feudal. Então, quem tinha terra era alguém que estava no grupo e no estamento superior. E quem não tinha terra estava no estamento inferior e acabava trabalhando, pagando impostos e tinha menos privilégios. Logo, gente, a terra era a fonte de riqueza. E notem que em cada reino tinha vários feudos e cada feudo com o seu senhor feudal ali governando e exercendo o poder sobre aquela propriedade. Naquela sociedade, gente, do feudalismo, tá, havia a seguinte organização social. Tinha o clero, que eram os membros da Igreja Católica, os religiosos, tá, aquelas pessoas que se dedicavam à vida espiritual, da religião. Havia a nobreza, que eram os proprietários de terra, os senhores feudais, eram também aquelas pessoas que protegiam o reino, então estavam ali os guerreiros, os cavaleiros, tá, que lutavam para poder proteger todo mundo. Lá no estamento inferior estavam os servos, que eram os camponeses que trabalhavam dos feudos, e também estavam os vilões, que eram pessoas que viviam ali próximo dos centros urbanos que se formavam nas proximidades dos castelos. Certo que a gente tinha clero e nobreza, que compunham a minoria da sociedade, que estava no estamento superior, que tinham privilégios, e tínhamos então o grupo dos servos, que era um estamento inferior e que eram grupos, indivíduos que pagavam impostos e que tinham obrigações. Então era uma sociedade desigual. E, gente, acima de todos estava a figura do rei, pelo menos de forma simbólica, porque durante o feudalismo, o poder do rei ele estava descentralizado, ou seja, gente, o rei ele não tinha poderes absolutos sobre todo o reino. E por que ele não tinha? Porque havia uns feudos e em cada feudo quem mandava, você lembra? O senhor feudal, certo? Então, como tinham vários feudos, cada feudo tinha o seu próprio ali senhor feudal exercendo o poder. Por conta disso, a gente diz que o poder do rei estava fragmentado, ou seja, ele não conseguia mandar em tudo e em todos os lugares, mas havia a figura do rei, ok? Essa situação começou a mudar a partir da Baixa Idade Média, que começou a partir do século XI. Tá? E quais acontecimentos contribuíram para mudar essa situação e começar a mudar essa situação de descentralização política, tá, da figura do monarca? Bom, primeiro acontecimento foi o renascimento comercial e urbano. Gente, o que foi esse renascimento comercial e urbano? Bom, foi simplesmente a intensificação do comércio na Idade Média. Por quê? Durante a Alta Idade Média, a gente tinha toda a economia e a vida social ali concentrada aonde? Nas zonas rurais, né? Nos feudos, ali o lucro, vinha tudo ali, a riqueza vinha da terra paga através dos impostos que os camponeses pagavam para os senhores feudais. Já durante a Baixa Idade Média, a gente vai ter o quê? Uma nova atividade gerando lucro, gerando riqueza,
que era o comércio. Então surgiram pela Europa muitas feiras medievais, muitos pontos de comércio. Então esse comércio ele se intensificou bastante. E nesse comércio passou-se a utilizar principalmente moeda mesmo, moedas muitas vezes feitas de ouro e prata, por exemplo. E aí, gente, com a intensificação desse comércio, começou a surgir ali grandes centros urbanos. Não é que não tinha, tá? Mas assim, começaram a crescer essas cidades, tá? Se desenvolverem. Então a gente teve o que nesse renascimento comercial e urbano? A intensificação do comércio e também o crescimento das regiões urbanas, das cidades, certo? E nesse novo contexto, a gente teve o surgimento de um grupo social, que foi o grupo da burguesia. Gente, a burguesia, ela era composta principalmente por comerciantes, certo? Essas pessoas que estavam lá, cuja atividade acabou resultando no renascimento comercial. Então eram comerciantes, artesãos, donos de oficinas, donos de padarias, pessoas que estavam ligadas a alguma atividade que gerava lucro e que gerava renda. Então essas pessoas eram chamadas de burguesia, certo? Então assim, a riqueza da burguesia ela era obtida através desses serviços e dessas atividades. E não da terra como acontecia, por exemplo, durante a Alta Idade Média lá. E o que acontecia com o nobre, que era o senhor feudal, que tinha sua riqueza vinda do imposto que cobrava dos camponeses. Então veja só, a gente teve o surgimento da burguesia. Durante o século XIV, gente, aconteceram algumas coisas na Europa que acabaram contribuindo para uma imensa crise no continente. Esses eventos foram, primeiro, a peste negra, que foi uma doença que se espalhou por praticamente toda a Europa e dizimou muitas pessoas, matou muitas pessoas, e isso acabou diminuindo a quantidade de pessoas, consequentemente a quantidade de pessoas trabalhando no campo, né, produzindo ali alimentos, certo? Então assim, a peste negra foi um dos fatores da crise do século XIV. Outros acontecimentos foram as várias guerras que ocorreram nesse período, como a Guerra dos 100 Anos, que foi um conflito que aconteceu entre a Inglaterra e a França. Essas guerras, gente, elas acabavam, além de resultar na morte de pessoas por conta da violência própria desse tipo de ação, as guerras também elas acabavam contribuindo para a destruição de campos já cultivados. Então, se você destruía campos cultivados, né, que continham ali alimentos, então você tinha o quê? A escassez de alimentos. Então, por conta disso, a gente tinha ali um aumento da fome. Então, o século XIV foi marcado por esses três fatores que mostravam ali uma crise evidente na Europa. E aí, gente, por conta dessa fome, tá? Dessa crise, desse ambiente conturbado, a gente teve o quê? Muitas revoltas camponesas. Por quê? Os camponeses estavam lá no campo trabalhando e aí os campos sendo destruídos, tinha doença, matando as pessoas e a situação deles não estava muito boa. Na verdade, já não era muito boa. Então, eles começaram ali a se revoltar contra os senhores feudais, porque eles queriam melhores condições de vida e de trabalho. Além disso, muitos camponeses, eles começaram a ir para os centros urbanos, certo? Que estava acontecendo o quê? O comércio lá. Então, muitos deles iam em busca de melhores condições de vida. Então, a gente teve esse cenário aqui da Baixa Idade Média que contribuiu, gente, para quê? Para que o poder do rei, que estava fragmentado, começasse a ser um poder mais centralizado, um poder mais forte, certo? Vamos já entender como foi que essas situações, elas contribuíram para o fortalecimento do poder do rei. Bom, naquele contexto, pessoal, a gente teve dois grupos sociais que apoiaram essa centralização política nas mãos do monarca. O primeiro deles foi a burguesia. Você lembra que eu falei que a burguesia eram comerciantes, eram pessoas que exerciam alguma atividade que acabava gerando lucro, renda, tá? Que gerava riqueza? Pois é, a burguesia, gente, ela dependia do rei para manter os negócios. E aí, por que será que ela dependia do rei para poder garantir esse comércio? Bom, como eu falei
falei para vocês, a Europa ela estava basicamente dividida em vários reinos. Observe aqui esse mapa. Então, como vocês podem ver, por exemplo, em cada reino havia ali vários feudos. Então, o território em si, ele basicamente estava fragmentado, mesmo dentro de um mesmo reino. E aí, em cada feudo, a gente tinha o quê? Um senhor feudal ali, que acabava, gente, olha, determinando as leis, as tarifas, que era o imposto, isso para aquele feudo, a moeda que funcionava lá, os pesos e as medidas. Então, isso dificultava muito o comércio dos indivíduos da burguesia. Por quê? Em cada feudo eles pagavam um preço pelo imposto, em cada feudo tinha uma moeda, no outro feudo tinha outra moeda, então isso dificultava muito as transações comerciais. Então, para eles era muito mais interessante que tivesse um único imposto, ou um imposto para todo o reino, uma única moeda para todo o reino e regras para todo o reino. Isso facilitaria muito o comércio. Então, a burguesia foi o grupo social que, em primeiro, apoiou essa centralização do poder na figura do rei. Por quê? O rei, com poder forte, ele poderia sim dizer, olha, a partir de agora a moeda vai ser essa, o imposto vai ser esse, vai custar tanto, certo? Então, o rei ia facilitar essas transações comerciais. Então, foi com esse interesse que a burguesia, gente, financiou a formação de um exército para o rei. Com um exército forte, o rei poderia determinar ali as fronteiras do reino e também fazer com que tudo aquilo que ele tinha determinado fosse obedecido. O exército ele ia garantir isso. Então, a burguesia foi o grupo social que apoiou essa centralização do poder na figura do monarca. Outro grupo social, gente, foram alguns membros da nobreza, certo? E por que os nobres resolveram fazer isso se muitos senhores feudais já tinham poder e domínio sobre o seu feudo, né? Se a gente for pensar assim, isso não era interessante para o senhor feudal. Mas você lembra que eu falei para você que no século XIV aconteceu aquela crise lá na Europa, oriunda da peste negra, das guerras, que resultou em fome? Pois é, essa crise, gente, ela acabou resultando em várias revoltas camponesas, certo? Então, assim, muitos senhores feudais se sentiam ali ameaçados por essas revoltas, tá? Então, assim, eles passaram a defender um poder real forte, um monarca com amplos poderes, para que esse monarca conseguisse conter essas revoltas que aconteciam lá no campo e garantir, tá, assim os privilégios, já que eles obtinham a sua riqueza principalmente da cobrança de impostos dos trabalhos dos camponeses. Então, pessoal, a gente tem o quê? Burguesia com interesses econômicos, certo? Vai apoiar a formação de um exército para o rei, buscando assim que ele consiga fortalecer o seu poder, e a nobreza que vai apoiar, tentando conter as revoltas dos camponeses que aconteciam na Europa. Inclusive, gente, na França, essas revoltas elas ficaram conhecidas como jaqueries, que eram revoltas de camponeses, que eram chamados de jaques, e muitas vezes eles se rebelavam contra os altos impostos, a diminuição da oferta de alimentos e as péssimas condições com as quais eles viviam, certo? Então, gente, essas monarquias absolutistas, esses governos centralizados, eles também foram apoiados em muitas ideias de pensadores que acabavam justificando do porquê era necessário ter um governante com amplos poderes. E quem eram essas pessoas, certo? Essas pessoas elas ficaram conhecidas como teóricos do absolutismo, que são aqueles pensadores que vão defender essa ideia de que é preciso, sim, um governante com um poder centralizado. Entre esses teóricos, a gente estava Nicolau Maquiavel, que escreveu uma obra chamada O Príncipe. Nicolau Maquiavel, ele defendia que o Estado é mais importante que os indivíduos, ou seja, os interesses do Estado estavam acima dos interesses individuais. Outra coisa que ele dizia era que somente um rei dotado de poderes absolutos poderia superar os conflitos políticos e construir um Estado unificado e centralizado. Então, o que ele está dizendo aqui? Olha, que é preciso um rei, um governante
com poder absoluto para que a gente consiga resolver os problemas sociais, os conflitos e assim formar um Estado unificado e centralizado que realmente coloque ordem e faça as coisas funcionarem como tem que ser, ok? Outro teórico do absolutista foi Thomas Hobbes, que escreveu a obra chamada O Leviatã. Thomas Hobbes, gente, defendia o seguinte, que havia uma tendência natural das sociedades, tá? Que era a de estar em permanente conflito, tá? Ou seja, na opinião de Thomas Hobbes, em toda a sociedade, todas as pessoas estariam uns contra os outros. Então, isso seria sempre a fonte ali dos conflitos e dos problemas da sociedade. Que isso era natural, não tinha como mudar, era dessa forma, tá? Então, Hobbes vai dizer que somente um acordo ou um contrato entre o rei e essa sociedade, né, onde os indivíduos ficam em conflito, é que formaria um Estado forte que impediria os abusos e levaria a uma sociedade equilibrada. Então, ele defende que, já que a sociedade ela vive em constante conflito, ela tem essa tendência natural, é preciso um Estado forte para poder conter esses abusos, para poder cessar esses conflitos e garantir que as pessoas vivam em harmonia, tá? E que as coisas deem certo. Outro teórico do absolutismo foi o francês Jacques-Bénigne Bossuet. Esse pensador, pessoal, ele atribuía o poder político dos monarcas a Deus. Então, ele é o pensador que diz o seguinte, olha só, a origem do poder do rei é uma origem divina, ou seja, foi Deus que deu esse poder para ele. E se Deus, que é o líder supremo de toda a criação, certo, deu esse poder para o monarca, então ninguém pode jamais contrariar o rei. O rei ele tem superioridade e autoridade para poder mandar e a sua vontade deve ser obedecida. O monarca, então, segundo Bossuet, só deve obediência e satisfação a Deus, que foi quem lhe atribuiu esse poder absoluto. Então, notem, gente, que cada um desses pensadores, eles justificam do porquê era necessário ter um governo centralizado, com um rei que tinha amplos poderes. Então, essas ideias elas vão servir para justificar e legitimar essas monarquias centralizadas, essas monarquias absolutistas. Bom, pessoal, agora vamos falar um pouquinho sobre a cultura e a sociedade nos estados absolutistas. Nós vimos que os governos absolutistas são aqueles onde os monarcas eles concentravam poder em suas mãos, mas aí como que era a vida em sociedade nesses reinos, né? Como que era mais ou menos? Então, olha só, algumas características era a adoção de uma religião oficial, geralmente o monarca ou a monarca determinava qual era a religião que deveria ser seguida por todos. Em muitos reinos, a religião católica, pelo menos até a Reforma Protestante, ela foi definida como a religião oficial do reino. E muitas pessoas de religiões diferentes, de crenças diferentes, credos diferentes, eram perseguidas. Então, havia ali geralmente uma religião oficial. Outra característica era, gente, a determinação de uma língua comum para os reinos. Então, assim, foi durante esse período que foi determinado uma única língua para o reino todo, porque naquela época havia muitos povos e em cada região se falava ali muitas vezes um idioma. Então, o rei passou a determinar que idioma seria o idioma oficial. Foi nessa época também, gente, que vários idiomas considerados vulgares ou idiomas vernáculos que não eram oficiais, por exemplo, passaram a ser adotados como idiomas oficiais. Entre esses idiomas, por exemplo, eu vou citar o francês e o espanhol, que são idiomas ali que derivaram do latim. O latim em muitos lugares da Europa era o idioma oficial e aí os outros idiomas eram considerados idiomas vulgares, idiomas dos bárbaros, e da junção do latim com esses idiomas antigos acabaram surgindo idiomas como o espanhol e o francês, assim como o italiano e o português e o espanhol, certo? Então, esses idiomas passaram a ser adotados como idioma comum para todo o reino.
Outra coisa, gente, foi a determinação de regras de comportamento para distinguir quem era da nobreza e quem não era. Essas regras de comportamento eram as regras de etiqueta. Então, essas regras de etiqueta, elas iam determinar como que a pessoa deveria se comportar, como que ela deveria falar, sentar à mesa, como que ela deveria se expressar, gesticular. Então, tudo isso era determinado através dessas regras de etiqueta, dessas regras de comportamento. E quem se comportava dessa forma eram as pessoas da nobreza. Então, eram pessoas dos grupos privilegiadas, consideradas, aliás, pessoas civilizadas, certo? Pessoas educadas, pessoas letradas. Quem não se comportava dessa forma eram as pessoas incultas, iletradas, eram as pessoas bárbaras, certo? Eram pessoas que não eram civilizadas. Então, essas normas de comportamento, de etiqueta, elas serviam para isso, para poder diferenciar esses grupos, essas camadas sociais, quem era da nobreza e quem não era, quem era civilizado e quem não era civilizado. Outra característica, tá, gente, foi o poder do monarca era reforçado como aquele que levava a civilização. Então, o próprio rei representava esse costume de civilização, tá? Essa espécie de superioridade demonstrada através dos costumes e da sua forma de se expressar, né, e de se mostrar. Então, um exemplo, gente, de rei que se destacou muito, um rei que investiu muito na sua imagem e que também é considerado o rei que melhor representa o regime absolutista na Europa, tá? O exemplo é o rei Luís XIV, que governou a França de 1643 a 1715. O rei Luís XIV, pessoal, ele foi um dos reis que seguiu as ideias de Jacques Benigues Bossuet, aquele teórico do absolutismo que dizia que a origem do poder do rei era uma origem divina, ou seja, o poder do rei foi dado por Deus e que por isso não deveria ser contestado. Então, ele explorou bem essa ideia. Outra característica do governo, da administração ali de Luís XIV, foi o culto à imagem dele mesmo, como sendo uma pessoa superior. Então, ele investiu bastante na sua imagem, criou ali uma forma de se vestir, de se portar, que buscava mostrar a sua superioridade. Ele ficou conhecido como o Rei Sol, certo? Então, ele foi alguém que se preocupou bastante com a sua imagem. Outra coisa foi, ele controlou todos os poderes, certo? Ele foi realmente um rei absolutista. E como que isso era expresso, gente? A ele é atribuída uma frase que ele teria dito, que é a frase: o Estado sou eu. Então, quando ele diz o Estado sou eu, o Estado ele é uma instituição ali soberana, é o Estado quem define, né, como que vai ser a sociedade, como é a política, como é que as coisas vão ser. Então, o Estado é que põe a ordem. E o rei Luís XIV, nessa fala, ele quer dizer que ele era a personificação desse Estado. Então, era ele quem concentrava os poderes, né, e a vontade dele é que deveria ser obedecida e não deveria ser nunca, jamais contestada. Outra coisa, gente, que caracterizou muito o período em que Luís XIV esteve no poder foi a ostentação desse poder absolutista. Então, ele buscou mostrar, né, que realmente ele era um ser ali supremo, era alguém diferenciado, logo ele era o monarca, né, ele era o chefe de Estado, o representante político, e ele buscava ostentar esse absolutismo através de obras, como, por exemplo, o Palácio de Versalhes, que foi uma construção grandiosa, com aposentos luxuosos e jardins magníficos, monumentais, certo? Que era uma forma de ali esbanjar o poder e a riqueza do reino. Além disso, também ele investiu bastante em escritores, em obras e também na criação de academias. Embora que muitos escritos e muitas obras produzidas, elas não favoreciam, né, elas não defendiam o absolutismo. Muito pelo contrário, essas obras acabavam criticando o absolutismo porque era um regime mantido através da cobrança de altos impostos. Bom, então eu mostrei aqui, gente, eu trouxe essa imagem
que é um quadro de Luís XIV. Esse quadro ele foi produzido no século XVIII, tá? Comecinho do século XVIII, e é uma imagem para a gente poder compreender um pouquinho como que foi essa construção da imagem que Luís XIV fez, buscou fazer, né, em torno de si, para que ele fosse representado como o Rei Sol, como um rei poderoso, um rei absoluto, né, alguém que estava acima das pessoas ditas normais. Bom, a construção da imagem do monarca, ela foi feita através de vários símbolos, né, que foram utilizados. Por exemplo, aqui, gente, ele usa nessa imagem, nessa obra, ele usa perucas, tá? Em alguns relatos o rei seria careca, mas a peruca ela servia para poder tentar mostrar ali pompa, tentar mostrar mais luxo, certo? Outra característica é nessa imagem ele usa o manto real, ele usa também um salto vermelho, o salto para lhe dar uma altura maior, e inclusive em alguns relatos ele seria considerado baixinho, então o salto ajudava ele a ter uma estatura maior. E vermelho porque era a cor da realeza. Ele também, gente, está aqui usando um manto com a flor de lis amarela e um fundo azul, que é um símbolo da monarquia francesa desde a dinastia capetinga. Ele segura o cetro, que é o símbolo do poder real. Aqui perto tem a coroa, que é o símbolo tanto do poder real quanto ali de um poder apoiado pela igreja. Aqui tem o trono da monarquia e no seu entorno a gente pode notar que todos os elementos eles buscam expressar que ali era um ambiente de luxo. Então, através da sua imagem, ele queria passar a sua ostentação, esse luxo e essa grandiosidade que era o seu governo, né? E aquele espaço que lhe rodeava, já que ele era o rei. Ele não era qualquer pessoa, ele era, né, a pessoa mais importante que concentrava todos os poderes. Bom, pessoal, e com a análise desse quadro, dessa obra de Luís XIV, a nossa aula se encerra aqui. Ao longo dela nós aprendemos o que é o absolutismo, né, o que foi uma forma de governo que surgiu na Europa, caracterizada principalmente pela concentração do poder nas mãos dos monarcas. Nós vimos também como foi que essa forma de governo surgiu, que teve ali o apoio da burguesia e da nobreza, nessa centralização do poder na figura dos reis. Nós vimos também algumas características da sociedade durante o absolutismo daquela época, tá? Claro que tinha muitas outras coisas, mas nós vimos algumas principais. Então eu espero que você tenha compreendido e até a próxima aula, que na próxima aula nós vamos fazer alguns exercícios sobre esse tema. Então, obrigada pela atenção. A gente se vê na próxima aula de História.